Fala galera, meu nome é Raoni, tenho 23 anos, sou de BH, Minas Gerais e hoje é dia 29 de junho de 2019 e eu tô em Dubrovnik, na Croácia. Thank you, have a nice day. Thank you. Então, tô iniciando esse canal aqui para poder dar bastante dica de viagem, de crescimento pessoal e contar para vocês um pouco como é que está sendo a minha experiência aqui na Europa. Então, tem muitas coisas sobre a Europa que vocês precisam saber se você quiser mudar para a Europa, se você quiser viajar pela Europa. E a primeira delas é você entender o que é o espaço Schengen. O espaço Schengen, na verdade, é um grupo de países que não necessariamente é só a União Europeia ou não é a União Europeia. Na verdade, o grupo Schengen é um grupo de países que se comporta como um país só. Ou seja, quando você entra em um desses países, você só passa pela imigração uma vez, e uma vez que você já está dentro desse espaço, você não precisa de passar entre a imigração de novo. Vamos supor, você entra na Alemanha e depois você vai para a França e Holanda e Bélgica. Você só precisa passar pela imigração pela primeira vez quando você entra, na Alemanha, por exemplo. E se você sair do espaço, você precisa de passar entre a imigração de novo. E aí, dentro desse espaço, você pode ficar 3 meses e no máximo 6 meses por ano. Ou seja, você pode ficar até 3 meses dentro desse espaço. Você é obrigado a ficar 3 meses fora para poder voltar depois para ficar mais 3 meses. E é exatamente isso que eu tô fazendo. Eu fiquei 3 meses na Bélgica, venceram meus 3 meses e agora eu tô na Croácia, que é meu primeiro país fora do espaço Schengen, e tô começando agora minha jornada dos meus 3 meses fora do espaço Schengen. E uma vez que você passa 3 meses fora, você pode voltar para o espaço Schengen e tá tudo de boa. Vale apontar que o Reino Unido não tá no espaço Schengen. No Reino Unido você pode ficar até 6 meses. Os países do leste europeu, por exemplo, também, a maioria deles, Croácia, Bulgária, Turquia, Montenegro, Sérvia, todos esses não estão no espaço Schengen. Então é bem interessante. E isso te proporciona, de uma forma legal, você ficar dentro da Europa por quanto tempo você quiser. Basta você mudar no tempo determinado que o seu visto for vencer. Você pode ficar legalmente fazendo isso, não tem nenhum problema. E só vale lembrar que muitas vezes quando você entra num país novo, na imigração, eles podem te pedir passagem de saída do país, comprovante de estadia, de onde você vai ficar, e também comprovante de renda. E uma vez que você está viajando sem data de volta, vamos supor, é meio difícil você ter uma passagem de saída do país. Não precisa ser necessariamente para o seu país de casa, Brasil, por exemplo. Você só precisa de ter uma passagem de saída daquele país ou daquele espaço. Vamos supor que é o espaço Schengen. O truque que eu dou para vocês é sempre você estar uma passagem à frente. Vamos supor, você vai entrar na Croácia, só que para você entrar na Croácia, você tem que ter a passagem de saída da Croácia. Então você com passagem para, sei lá, Sérvia, vamos supor. E aí, quando você entrar na Croácia, você mostra a passagem, se eles te pedirem. E para você entrar na Sérvia, você tem que ter a passagem de saída da Sérvia. E aí, então você tem que ter uma passagem, vamos supor, para a Bulgária. E aí, entendeu? Deu para entender onde eu quero chegar? Sempre tá uma passagem à frente da imigração. E dessa forma é de boa. E umas curiosidades que eu descobri pela Europa afora, especialmente na Bélgica, que eu passei mais tempo. É muito interessante porque na Bélgica o pessoal incentiva muito o uso de bicicleta e transporte público, de uma forma que você utilizar o carro fica inviável até, porque é muito trânsito, o caminho é muito mais longo, ou então a gasolina é cara, coisas assim. E aí, vamos supor, a Kay, minha namorada, ela é belga e no trabalho dela, se ela falar que ela vai de bicicleta todos os dias pro trabalho, ela ganha 25 centavos de euro por cada quilômetro percorrido. E aí, fazendo mais ou menos uma média, vamos supor que você pedala, sei lá, 10 km para ir
e 10 km para voltar do trabalho. E aí vamos supor, 10 km dão 2,50 euros. Para ir e voltar dão 5 euros. Vezes 5 vezes a semana dá 25 euros. Vezes 4 dá 100 euros. Então, tipo assim, o pessoal te dá muito mais grana só pelo fato de você ir de bicicleta pro trabalho, tá ligado? Olha que massa. E se você for utilizar o transporte público, eles pagam o transporte público pra você. Mas isso aí já acontece no Brasil, né? O negócio da bicicleta que é bem interessante. E é isso. Se você gostou e tiver pergunta, quiser saber mais sobre minha história, mais dica, informação sobre a Europa ou qualquer outra coisa, tô aqui pra ajudar. Só manda pergunta aí. Tamo junto. E é isso, velho. Vamos viver essa vida aí porque é uma só, brother. Falou? Tamo junto. É nóis!